Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo ao meu canal Por Dani. Hoje eu tenho um testemunho muito especial para contar para vocês em relação a uma experiência que eu tive, que Deus ministrou à minha vida, e eu sei que isso pode agregar a muitas outras pessoas. Eu ia fazer um vídeo até um pouquinho menor na rede vizinha, só que ele me direcionou para estar colocando aqui no canal no YouTube, já tem um tempo que eu não posto nada. E eu sou obediente à palavra dele, né. Ontem eu estava muito feliz, né, pela experiência que eu tive com ele, pelo falar dele, sentir, onde eu pude escutar o Senhor ministrando a minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Alguns aqui, já viram um vídeo onde eu falo sobre algumas formas que o Senhor fala conosco, né. E algumas experiências anteriores que eu tive, foi onde o Senhor ministrou sobre a minha vida através de sonhos. Porém, o inimigo ele também vem, dessas formas para poder nos atacar. E nesses tempos eu tenho pedido sabedoria e discernimento no Senhor para que eu possa discernir o que é dele e o que é do inimigo, né. Tanto é que ontem, quando o Senhor falou comigo que não foi através de sonhos, eu estava muito alegre, sabe, porque foi uma experiência diferente, assim, foi a segunda vez nesses dias que o Senhor trabalhou da mesma forma, falando comigo, me ensinando, e eu ia gravar esse vídeo hoje, porém eu sofri muita opressão, né, pra mim estar fazendo esse vídeo aqui foi um pouco difícil, porque o inimigo me atacou bem em uma área que o Senhor também fala comigo, que foi através dos sonhos. Então ele atacou, nas minhas emoções e eu acordei muito triste, muito mal, foi muito pesado e eu me coloquei muito aos pés do Senhor, pra ter forças, né. Porque onde ele atacou, assim, doeu muito, mas eu sabia que minha força eu sei que minha força está no Senhor, e se o inimigo veio tentar interromper que essa mensagem chegasse até vocês, porque eu sei o quanto ela é importante, não importa se vai chegar para uma, 3 pessoas ou muito mais, mas que ela alcance aqueles que o Senhor quer com quem ele quer falar. E hoje a experiência que eu tenho para compartilhar com vocês foi sobre uma palavra de perdão que o Senhor liberou sobre a minha vida, ao qual, eu tenho me questionado, esses dias um pouco, e ele já sabia do meu coração, né, sobre essa pergunta, sobre esses questionamentos, porque eu me senti muito falha com o Senhor, porém ele me falou como ele me perdoou e por que ele me perdoou. Para vocês entenderem, essa experiência que eu tive com Deus, dele falando comigo, foi através dos meus pensamentos, onde, ele gerou exatamente essa conversa que eu acreditei que eu estava simplesmente falando para ele, derramando o meu coração para ele sobre uma questão específica, no decorrer eu vi o Senhor falando através de mim mesmo, dos meus pensamentos, trazendo a resposta dele e o perdão dele. E como eu sei disso? Porque eu comecei a falar sobre tudo, relatando sobre tudo, desde que aconteceu no meu passado, desde a minha infância, porque que eu sentia que eu tinha algumas atitudes, né, sobre algumas relutâncias em questões da minha vida, e eu fui falando com o Senhor, né. E eu acordei falando sobre isso, e com o coração bem triste, né, querendo pedir perdão para ele e falando sobre a minha falha, o quanto isso me doía. E chegou um determinado momento dessas minhas palavras que eu estava falando para ele, me expressando para ele, que eu comecei a ter pensamentos que eu já entendi que não eram mais meus, sabe? Então eu vi ali o Senhor me usando para poder falar o porquê que ele entendia e porque ele me perdoou diversas vezes e o porquê era para mim ter paz, né? Porque eu carreguei diversas feridas que veio lá da minha infância, que fez com que eu tivesse algumas reações, algumas atitudes, na minha vida, no decorrer da minha vida, da minha infância, na minha adolescência e na minha vida adulta, por conta disso. Então, em 2019 eu entreguei a minha vida ao Senhor, e quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu entendi muitas coisas que era para me deixar no altar para Ele, e eu me reposicionei, né, como mulher, como serva dele, e eu entreguei algumas coisas para ele. Só que nessas coisas que eu entreguei, muitas vezes eu ainda falhei, e eu falhava e eu voltava. E eu falhava e eu voltava. E isso me doía muito, até que eu peguei e falei para ele: "Senhor, eu não vou mais te entregar isso porque eu cansei de falhar com o Senhor". Às vezes a gente se justifica,
para se manter em alguma situação. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida e eu tenho certeza porque Ele já entregou uma palavra para mim e eu tinha diminuído os meus sonhos e meus planos por conta das minhas falhas. E nesse pensamento no qual eu me derramava ao Senhor e eu me justificava o porquê que eu era daquela forma, chegou a um ponto que eu mesmo me justifiquei e o Senhor falou: é por isso que eu te perdoo, porque o que você fez hoje, o que você ainda faz hoje, mesmo me entregando, e eu vejo que você realmente quer me entregar isso e você vai lá e falha, isso é raiz do seu passado, não é porque você quer. Então o Senhor conhece o meu coração, Ele sabe da minha vontade de entregar para Ele. E eu falhando, e quanto aquilo me machucava. E eu achava que muitas coisas poderiam estar acontecendo por causa da minha falha. E assim, o Senhor, ele é justo e juiz, né? Ele sempre me entregou muito a palavra sobre obediência. Quando eu falhava, ele vinha assim com sobre a palavra sobre obediência, e aquilo me aquebrantava muito o coração, e eu falava: Senhor, perdão, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Voltava de novo àquele estágio de realmente de reconhecimento, pedia perdão e me reposicionava e dava um tempo eu acabava falhando. E eu cheguei a me questionar, falei assim, Senhor, acho que muita coisa realmente está acontecendo na minha vida porque eu tô falhando com o Senhor. Só que o Senhor, na manhã de ontem, me mostrou, filha, eu sou justo e juiz, né? Então, sim, ele queria a minha obediência. Às vezes a gente tem consequências na nossa vida pela falta de obediência, mas o propósito do Senhor não ia se encerrar por causa disso. Então, ele me mostrou isso, e o principal, o porquê ele me perdoava, porque e ele me fez olhar para mim mesmo, que da forma que ele estava vendo, eu pude me olhar e entender que essas minhas falhas, realmente, como eu falei, ela vinha do meu passado. Eu levei 32 anos, mais ou menos, para poder realmente conhecer o Senhor como Ele é, ter o temor sobre o Senhor, porque, como eu falo, antes realmente eu só conhecia Ele de ouvir, mas hoje eu o vejo porque a minha conversão aconteceu quando eu tinha 32 anos, foi onde eh, eu realmente passei a amá-lo e a temer o Senhor. E o meu temor ao Senhor é onde eu pude ver o que é certo perante os olhos dele, no que eu faço, no que eu escuto, onde eu caminho, e olhar para o mundo com o olhar dele. Então, eu saber que tem certas situações, ambientes ou algumas coisas que não estão conectadas a ele e o quanto isso vai impactar na minha vida, como eu falo, não só aqui, mas sim para que eu possa encontrá-lo. Então, o meu temor ao Senhor é sobre eu poder viver sobre aquilo que Ele ensinou. Não andar mais pela minha carne, mas sim em relação ao que Ele ensina. Mas Ele me mostrou a misericórdia dele, me mostrando, filha, eu entendo que você ainda falha, e eu quero que você também entenda que essa falha, ela vem do seu passado, de algo que você viveu que você não tinha nem culpa. Então hoje eu vejo você tentando entregar algo para mim e falhando, não porque você quer, mas porque isso está em você e comigo você vai conseguir vencer isso. E eu novamente entreguei tudo a Ele, sabendo que com Ele eu vou conseguir vencer e viver de acordo com os planos dele, sim, e que a promessa não acabou por causa das minhas falhas. Entende? Então o Senhor conseguiu me fazer olhar com perdão para mim mesma, onde eu achei que eu estava sendo condenada. O inimigo vem na nossa mente tentando nos condenar pelas nossas falhas perante a Deus. E eu acordei, eu tô chorando aqui, mas é de alegria por entender o perdão de Deus e entender que ele olhava com esse olhar de amor e, apesar de tudo, sim, com disciplina. Mas, como diz a palavra, a ira do Senhor dura uma noite, mas o amor dele dura para sempre. E ele nos perdoa, e ele vai nos perdoar uma, duas, três vezes, porque ele sabe que as minhas falhas não é por intenção. Realmente, eu estava tentando vencer a minha carne, vencer os meus caminhos, sabe? O meu eu, para viver aquilo que ele tem. E às vezes você
pode ter desistido de tudo, né? Pode ter feito por indisplicência mesmo, mas o Senhor conhece os seus caminhos, o seu coração, e não é tarde demais para você voltar à rota, aquilo que o Senhor tem para você, né? O inimigo também conhece os planos que Deus tem para sua vida e ele vai tentar arrancar de você, mas o Senhor, ele tá aqui para poder te trazer para o que ele tem a oferecer, que é muito mais do que o mundo tem a oferecer. Então não desista, não se culpe. Deus te ama. Ele quer sim a sua obediência. Ele é seu pai e ele está aqui para te ensinar e a te trazer novamente para os planos que ele tem para a vida dele. Então não acha que tudo acabou, que tudo foi em vão, que você não é merecedor, que você não é merecedora de viver aquilo que o Senhor já tinha falado para você e você não entendeu. Ele tem grandes coisas para sua vida e ele te perdoa. Então volte aos caminhos dele. Não quer dizer que vai ser fácil, o inimigo vai vir tentar te confundir. Então ore por sabedoria e discernimento, para que o Espírito Santo te conduza. E essa experiência para mim foi maravilhosa, porque eu entendi que em um certo momento era eu, Dani, falando com ele, mas ele me levou até essa conversa para no final ele me fazer ter esse entendimento. Filha, você falhou comigo porque o seu passado, ele durou 32 anos na sua vida, então é reflexo disso. Não ia ser do dia para a noite que você ia conseguir, mas vem tendo o seu coração e a sua vontade de fazer aquilo que é certo perante a mim. Isso é uma verdade. Então eu sei que ele me perdoou e que as promessas não morreram por causa da minha falha. Não morreram por causa da minha falha, porque ele sabe o meu coração de entregar tudo para ele e mesmo cansada permanecer. E outra coisa que ele me mostrou, né, que eu sempre falei, o porquê que eu perdoo muito, porque muito eu fui perdoada. Olha o meu pai, o Senhor me perdoando pelas minhas falhas, por tantas falhas. Então, como eu não poderia perdoar outras pessoas em acreditar em mudanças, se o Senhor me mudou, se o Senhor está me mudando cada dia mais. Então, assim como eu sei que Ele faz sobre a minha vida, Ele vai fazer sobre a sua vida. Então, creia e permaneça, permaneça do Senhor, porque o que Ele tem a te oferecer é muito mais do que o mundo tem para te oferecer. E é isso, galera. Eu não esperava chorar tanto, mas é sobre derramar aquilo que o Senhor teve para minha vida, para me derramar para vocês. Então, clamem ao Senhor, porque Ele vai te escutar. E espero que essa palavra faça muito sentido para você e olhe para dentro de si. O inimigo pode tentar distorcer tudo aquilo que o Senhor tem para você, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele pode nos redirecionar, ele nos redireciona à vontade do Senhor. Basta realmente procurarmos de todo o coração. E é isso. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.